Tenho medo de ver o professor, disse a menina chorando, fazendo toda a família desabar. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No pequeno apartamento no terceiro andar do bairro do Ipiranga, a família da pequena Clara começava mais um dia que, à primeira vista, parecia comum. Mas não era. Clara, desce logo pro café da manhã, você vai se atrasar. A voz da mãe ecoou da cozinha. Dona Isabela, por volta dos 35 anos, com os cabelos castanhos presos em um coque, fritava ovos enquanto lançava olhares rápidos para o relógio. Ao lado dela, o Sr. Luiz, pai de Clara, lia o jornal, com uma xícara de café ainda soltando fumaça. A cozinha tinha um leve aroma de pão torrado e café amargo. Nenhuma resposta. 10 segundos. 20. Ainda silêncio. De repente. Não. O grito estridente vindo do andar de cima fez a casa inteira estremecer. Luiz largou o jornal, derrubando o café no pires. Isabela subiu correndo as escadas, desesperada. Escancarou a porta do quarto da filha. Clara! O que foi, meu amor? Ela arfava. Clara, 9 anos, estava encostada na parede, o rosto pálido. Seus olhos arregalados estavam cheios de pavor, como se tivesse visto algo além de qualquer pesadelo. Abraçava com força a mochila, os ombros tremendo. Os cabelos bagunçados, os lábios cerrados. Eu não quero ir para a escola, e Clara balbuciou, quase chorando e eu tenho medo do professor. Luiz já estava no quarto. Medo do professor? O que é agora? Ele franziu a testa. Tirou nota baixa de novo, foi? Da última vez, a redação mal passou com 6, agora vem com desculpa. Criança e suas invenções bobas. Não é isso. É sério, pai. Eu tô com medo e muito medo do professor. Clara agarrou a manga da mãe, a voz embargada. Isabela se ajoelhou, olhando nos olhos da filha. Clara, você ainda tá com febre? Teve pesadelo à noite? Alguém te incomodou? Clara balançou a cabeça. Não disse mais nada, apenas abraçou a mochila como se fosse a única coisa capaz de protegê-la. Seus olhos grandes, cheios de medo, evitavam o olhar dos pais e fitavam o chão. Clara, o pai tá avisando, se continuar com essa encenação, vai ficar sem celular, entendeu? Disse Luiz, em tom firme. Quanto mais a gente cede, mais vocês inventam. Isabela, prepara ela para a escola. Isabela hesitou. Colocou a mão na testa da menina. Sem febre e tudo normal, e suspirou. Vamos, filha, hoje a mamãe vai com você até o portão da escola, tá bom? Clara não respondeu. Caminhou devagar como se estivesse sonâmbula, as pernas rígidas, as bochechas ainda molhadas de lágrimas. Ninguém em casa jamais tinha visto Clara assim. Ela sempre foi a criança que amava a escola a ponto de contar os dias das férias até o início das aulas. Algumas semanas atrás, ela ainda dizia animada, de mamãe, hoje o professor Manuel disse que minha letra é a mais bonita da turma. Mas agora, e ela permanecia em silêncio. No carro, ninguém disse uma palavra. O veículo seguia pela rua Domingos de Moraes. O céu seguia nublado, algumas gotas de chuva caíam sobre o para-brisa. Clara sentava-se no banco de trás, agarrando com força as alças da mochila, olhando fixamente pela janela, como se quisesse que o mundo desaparecesse. Isabela, no banco da frente, suspirava ao olhar pelo retrovisor. Luiz ligou o rádio, tocava música pop brasileira, mas nem isso quebrou o silêncio estranho que preenchia o carro. Você teve pesadelo ontem à noite, Clara? Isabela perguntou suavemente. Clara balançou a cabeça. Você disse que tem medo do professor? É do professor Manuel? Insistiu Isabela, com carinho. Dessa vez, Clara assentiu. Muito devagar. Isabela trocou olhares com o marido. Luiz balançou a cabeça, como quem diz, ela tá inventando isso. Ao chegar no portão da escola, Clara quase se recusou a sair do carro. Isabela precisou abrir a porta e puxar a filha pela mão.
Uma voz chamou. Bom dia, Dona Isabela. Tudo bem? Era a professora Ana, assistente da biblioteca magra, alta, com óculos de lentes grossas. Ela sorriu e acenou para Clara. Clara desviou o olhar e passou rápido, com a cabeça baixa. O que houve com a Clara? Ela sempre foi tão educada, e Ana comentou, surpresa. Isabela forçou um sorriso. Acho que ela acordou tarde e ficou emburrada. Coisas de criança. No pátio, os alunos já se aglomeravam. Clara passou pelos colegas sem que ninguém notasse. Apenas Helena, sua melhor amiga, a chamou. Clara. Onde você estava hoje cedo? Trouxe o estojo de lápis de cor que te pedi. Clara parou, os olhos vacilando. Mas ao ver o professor Manuel surgindo no fim do corredor, ela virou o rosto imediatamente e apressou os passos como se alguém a perseguisse. Helena ficou olhando, confusa. O que deu nela? O professor Manuel, responsável pela turma de Clara, estava lá com sua camisa branca bem passada, os cabelos penteados como sempre. Sorria levemente para os alunos, segurando o diário de classe. Mas só Clara parou. O coração dela disparou. Um medo sem nome lhe apertou a garganta. O professor parecia o mesmo, mas para Clara, havia algo errado. Muito errado. Ela o observou por alguns segundos e então baixou os olhos, entrando na sala rapidamente, como quem foge de uma tempestade que ninguém mais vê. Sem dar bom dia. Sem trocar olhares. Do canto do pátio, um homem de óculos escuros e sobretudo fumava calmamente, observando. Ele sorriu de canto ao ver Clara e então se virou. A aula começou. O professor Manuel escreveu no quadro "A aula de hoje" e descrever emoções com palavras. Ele se virou. Quem pode me dizer como está se sentindo hoje? Helena, como você se sente? Feliz, professor. Meu pai me deu bolo de chocolate hoje cedo. Respondeu Helena alto. A turma caiu na risada. Muito bem. Clara, e você? Clara se sobressaltou. Toda a sala olhou para ela. Eu, e ela gaguejou. Manuel se aproximou da carteira. Como você está se sentindo, Clara? A voz dele ainda era suave, mas os olhos, frios como gelo. Clara apertou os punhos, evitando encará-lo. Nada demais, professor, e disse baixinho. A aula passou devagar. Clara não levantava os olhos para o quadro. Cada vez que Manuel se aproximava de sua mesa, ela se encolhia levemente. Helena, sentada ao lado, percebeu. O que houve com você? Sussurrou. Clara balançou a cabeça, sem responder. O sinal do recreio tocou. Clara ficou no corredor, sozinha, perto da porta da sala. Observava os outros brincarem como se fosse invisível. Um vento frio bateu nas mangas do seu uniforme. Uma mãozinha puxou seu braço. Clara, não entendo. O que está acontecendo com você? Helena perguntou, preocupada. Clara olhou para a amiga, prestes a dizer algo, mas então viu Manuel saindo da sala dos professores, os olhos percorrendo o corredor. Ela virou o rosto rapidamente e segurou a mão de Helena. Não é nada. Só não quero ficar perto dele. Mas por quê? O professor Manuel é legal. Você mesma dizia que ele era o melhor contador de histórias. Clara não respondeu. Seus olhos tremeram. Naquela tarde, em casa, Clara mal falou. Isabela perguntou. Teve alguma coisa legal na aula hoje, filha? Clara balançou a cabeça. Luiz resmungou, essa menina tá ficando cada vez mais estranha. Não brinca, não ri. Parece até que tá possuída. Isabela repreendeu, Luiz, não fala assim. Ela tá ouvindo. O jantar passou em silêncio. Clara não tocou na comida. Em seu quarto, ela escreveu no diário. Eu não quero mais ir pra escola. Mas se eu falar, ninguém acredita. Mamãe diz que eu tô imaginando.
Papai acha que é mentira. Ninguém entende e ninguém viu o olhar do professor quando me olha. Eu tenho medo e muito medo. 2 semanas atrás, Clara ainda era aquela menininha empolgada toda segunda-feira. Acordava antes do despertador, organizava os cadernos com capricho, escolhia o laço mais bonito pro cabelo. A escola, para ela, era um lugar mágico, onde havia o professor Manuel que contava histórias como a vovó e os amigos, e as risadas. Mas desde 2 semanas atrás, algo mudou. Algo muito estranho. Algo muito errado. Na aula de música daquele dia, o professor Manuel entrou com seu violão de sempre. A turma toda exclamou: "O senhor vai cantar Estrelinha de novo, né, professor?" Era a canção de ninar que ele costumava tocar todas as tardes, quando a turma lia livros. Sua voz era quente, pausada, como se embalasse toda a sala para dormir. Mas naquele dia, ele hesitou. "Estrelinha. Hoje não vamos cantar", disse ele, com os olhos passando rapidamente pela turma e parando por muito tempo em Clara. A menina permaneceu imóvel como uma estátua. Helena sussurrou: "Por que será que ele não cantou?" Clara olhou para a amiga, sem responder. Dentro dela, havia algo muito vago mas muito claro. No dia seguinte, o professor chamou o nome errado. A turma fazia exercícios de matemática quando ele apontou de repente para um aluno. "Paulo, venha ao quadro fazer a questão 3. Todos caíram na risada. Aquele menino se chamava Diogo, não Paulo. "O senhor se enganou. É o Diogo", gritou Gabriel. Manuel ficou paralisado por alguns segundos e depois sorriu sem graça. "Ah, é mesmo. Diogo. Já estou velho, a memória falha." A turma caiu na risada, mas Clara não riu. Seus olhos seguiram o professor por muito tempo. Tinha algo errado, o professor Manuel nunca errava o nome dos alunos. Ele sabia até o nome dos pais de cada um, lembrava o aniversário de todos. Clara começou a prestar atenção. Na terceira vez, ele devolveu os desenhos para as pessoas erradas. A ilustração que Clara tinha colorido com tanto carinho, um castelo de gelo, foi entregue a uma menina chamada Lúcia. "Ué, professor, esse desenho é da Clara." Lúcia ficou confusa. "Não, está com a sua inicial aqui", respondeu ele, apontando para a letra C. "Mas é o C da Clara. Eu nunca assino meus desenhos." Lúcia insistiu. O professor ficou desconcertado. Clara olhou fixamente para ele. Naquele olhar não havia mais admiração, mas sim uma ponta de desconfiança. E havia também aquele olhar. O olhar do professor. Antes, aquele olhar era sempre acolhedor, como a luz da cozinha num fim de noite fria. Mas agora era frio e vazio. Sempre que ele varria a sala com os olhos, Clara sentia um arrepio gelado percorrer sua espinha. Numa manhã de quinta-feira, Clara chegou cedo. A porta da sala estava entreaberta. Ela ouviu a voz do professor ao telefone. "Não. Por enquanto, não podemos revelar. Aquela menina está desconfiando." Era a voz do professor Manuel, mas muito diferente, baixa e rouca, como se estivesse segurando algo feroz dentro de si. Clara afastou a mão da porta. Virou-se imediatamente. A partir dali, no coração dela, o medo começou a criar raízes. Ela contou tudo para Helena durante o recreio, no cantinho do pátio onde as duas sempre comiam biscoitos juntas. "Helena, eu acho que o professor não é mais o professor." Helena arregalou os olhos. "Como assim? Do que você tá falando?" "Ele esqueceu a música, trocou os nomes, olha para mim como se fosse uma estranha. Não parece o mesmo professor do começo do ano. A voz dele também, parece que não é mais dele." "Clara, você tá me deixando preocupada." Helena parou de mastigar. "Vai ver, ele tá doente? Você sabe, às vezes os adultos ficam estressados. Pode ser uma amnésia temporária." Clara balançou a cabeça. "Não é doença. Eu não sei explicar, mas tem algo dentro dele que não é ele."
Helena olhou para a amiga, hesitante. Talvez você devesse contar para sua mãe? Clara sorriu tristemente. Eu já contei. Ela disse que eu tô imaginando. Meu pai brigou comigo por desrespeitar o professor. Ninguém acredita. Helena ficou em silêncio. Uma brisa fria soprou. Os cabelos das duas se agitaram levemente. O sinal tocou ao longe, cortando os pensamentos. Clara passou a evitar o professor. Na sala, escolhia sempre sentar perto da porta. Quando ele passava por perto, ela abaixava o rosto no caderno. Nunca permitia que seus olhos cruzassem com os dele. Mas Clara sabia, ele sabia que ela estava evitando. Teve um dia, ele parou bem ao lado da carteira dela. A voz era suave, mas gélida. Clara, parece que você anda olhando muito pela janela. Tem algo lá fora mais interessante do que minha aula? Não, senhor, ela murmurou. Então preste atenção. Porque o mundo lá fora pode ser muito perigoso. Disse ele, sem desviar o olhar. O coração de Clara batia descompassado. Sua mão apertava o lápis com tanta força que quebrou a ponta. Alguns dias depois, ele começou a encerrar as aulas mais cedo. Mesmo sem o sinal tocar, ele fechava o diário. Por hoje é só. Podem sair mais cedo. A turma vibrava, correndo para o pátio. Mas Clara não se alegrava. Ela recolhia o material em silêncio e saía rapidamente. Sempre que a aula terminava cedo, o professor permanecia na sala, imóvel, sem falar com ninguém, encarando o relógio como se esperasse por algo. Certa vez, a professora Ana, assistente da biblioteca, passou por acaso e viu a cena. Professor Manuel, hoje o senhor não vai para a sala dos professores? Não. Respondeu ele, seco. Ana franziu levemente a testa. Os alunos dizem que o senhor conta histórias muito bonitas. Mas hoje o senhor tá sorrindo menos, sabia? Talvez eu tenha mudado. Respondeu ele, sem virar o rosto. Ana sentiu um arrepio nas costas. Uma sensação estranha a percorreu. Mas logo balançou a cabeça. Acho que estou imaginando coisas. Murmurou para si mesma. Em casa, Clara começou a ter insônia. A cada noite, ela pensava nas coisas estranhas da escola. Coisas que ninguém mais notava. Teve dias em que ela ficou acordada até as 2 da manhã, só para escutar se haveria passos no corredor de casa. A menina começou a desenhar formas esquisitas. No caderno de desenho que os pais pensavam ser tarefa de artes, Clara rabiscava olhos vazios, sombras altas no meio da sala de aula, e uma garotinha encolhida num canto, abraçando a mochila. Numa noite, Isabela entrou no quarto e viu Clara desenhando. Franziu a testa. O que é isso, filha? Por que seus desenhos estão tão sombrios? Não é nada, mãe. Clara rapidamente escondeu o caderno debaixo do travesseiro. Clara, tô perguntando sério. Você tá bem? A menina assentiu. Mas os olhos dela não conseguiam esconder o medo. Isabela sentou-se na cama, acariciando os cabelos da filha. Se algo estiver acontecendo com colegas, professores, com quem for, você tem que contar pra mamãe. Eu sempre vou estar aqui, tá bem? Clara virou o rosto. A senhora não vai acreditar. Clara. Ele não é o professor, Clara soltou, e logo ficou em silêncio. Isabela a olhou, surpresa. Você ainda tá com essa ideia? Clara, você sabe que isso não é possível. O professor Manuel é amigo do seu pai desde a faculdade. Ele já jantou aqui em casa, lembra? Clara não respondeu mais. Puxou o cobertor por cima da cabeça. Seu choro era baixinho, como gotas de chuva batendo na janela. Isabela ficou ali mais um tempo, depois se levantou em silêncio e suspirou. Na semana seguinte, a mudança em Clara ficou ainda mais evidente. Ela falava pouco, sorria menos. Já não mostrava desenhos nem contava histórias da escola. Cada manhã era uma luta. Cada passo até o colégio era uma dor calada.
Os pais achavam que era pressão dos estudos. Mas não era isso. Clara não tinha medo de aprender. Ela tinha medo da sala onde havia um homem com máscara de professor. Um homem com uma voz familiar, mas vazia. Um sorriso forçado. Um olhar que fazia sua pele arrepiar. E só Clara via aquilo. Na sexta-feira daquela semana, Clara esqueceu seu estojo de lápis de cor na sala. Era uma caixinha de metal, com a imagem de uma raposa vermelha de conto de fadas. Ela adorava, foi presente de aniversário da avó no ano passado. À tarde, após o jantar, Clara procurava no quarto, sem sucesso. Suas mãozinhas vasculharam a mochila, embaixo do travesseiro, até a estante de livros. Mãe, acho que deixei meu estojo na escola, e Clara disse baixinho, com uma ponta de tristeza na voz. Isabela lavava a louça. Pega amanhã, filha. Mas, e se alguém pegar ele? Isabela olhou o relógio. 6:30 da tarde. Acho que ainda tem gente na escola. Eles não fecham tão cedo. Se quiser, mamãe vai com você. Clara hesitou. Depois balançou a cabeça. Eu consigo ir sozinha. É pertinho, mãe. Isabela pensou por alguns segundos e concordou. Então vai rapidinho, que depois tem morango gelado esperando. Clara vestiu um casaquinho leve, mochila vazia nas costas, e seguiu a pé até a escola. O céu de São Paulo continuava cinzento, o sol do fim da tarde parecendo fumaça. Um vento leve soprava, carregando folhas secas. Ao se aproximar do portão da escola, percebeu algo estranho. O lugar estava mais silencioso do que o normal. O portão não estava trancado, apenas encostado. Clara entrou devagar, os passinhos ecoando sobre o piso de pedra. A sala era no segundo andar, no final do corredor. Clara subiu os degraus com cuidado, segurando firme o corrimão como se tivesse medo de que, se soltasse, cairia direto no escuro. A porta da sala estava entreaberta. Uma luz fraca vinha de dentro. Clara franziu a testa. Ela se lembrava claramente de que, ao sair da escola, Manuel havia apagado a luz. Por que estaria acesa agora? Ela se aproximou, respirando devagar, como se não quisesse incomodar seja lá o que estivesse à espera ali dentro. Pela fresta da porta, Clara viu, o professor Manuel estava de costas. Ele tirava a camisa social. Por um instante, Clara pensou em virar o rosto. Mas então seus olhos se fixaram e congelaram. Nas costas dele, havia uma tatuagem grande, ocupando todo o ombro esquerdo, um dragão negro, serpenteando de forma feroz. Abaixo, uma frase em letras maiúsculas, em português. A vingança nunca morre. O coração de Clara quase parou. Suas mãos se agarraram à beirada da porta, as pernas amoleceram. Não pode ser, murmurou ela. Aquilo não era o professor Manuel. Ele havia contado que, quando jovem, tinha tanto medo de agulha que chorava, e até hoje nunca fez tatuagem. Clara lembrava claramente. Tenho medo de dor, pirralha. Já sou velho, tatuar o quê? Ele dissera uma vez à turma, quando os colegas brincavam desenhando dragões com canetinha. E não era só a tatuagem. Aquele homem, embora tivesse a mesma aparência, andava de forma rude, sem a leveza habitual do professor Manuel. Seu corpo era mais musculoso, os ombros mais largos, os braços visivelmente mais fortes. Clara ficou hipnotizada pela cena estranha diante de si. O homem vestiu a camisa novamente e foi até a porta. Clara se escondeu num canto do corredor, prendendo a respiração. O som dos sapatos ecoou por alguns passos e se afastou. Quando teve certeza de que estava sozinha, Clara voltou, entrou rapidamente na sala. Seu coração ainda batia descontrolado. Correu até a mesa do professor. Sobre a cadeira, ainda estava o paletó do professor. Clara olhou ao redor mais uma vez. A sala estava silenciosa, com uma luz amarelada trêmula. Ela enfiou a mão devagar no bolso do casaco. Seu coração pulsava como se fosse explodir. E então, tirou de lá uma carteira de couro velha. Dentro. Um RG falso com o nome Manuel Gomes.
A foto parecia com o professor, mas ao olhar com atenção, a expressão era rígida, pouco natural. Uma foto antiga, amarelada, de dois homens muito parecidos, quase gêmeos, em pé diante do mar. No verso da foto, escrito com caneta preta: Carlos, irmão gêmeo de Manuel. Evitar ser descoberto. Ainda procurado pela polícia. O corpo de Clara ficou paralisado. Carlos. Irmão gêmeo? Ela tremia, tentando colocar os papéis de volta no lugar. As mãos pequenas e trêmulas deixaram a foto cair no chão. Ela se abaixou rapidamente, pegou-a de volta e guardou tudo na mochila. Um barulho no corredor fez Clara se sobressaltar. Ela não teve coragem de ficar. Correu. Correu como se um monstro a perseguisse. Atravessou o corredor, desceu as escadas, atravessou o pátio vazio. O vento frio cortava seu rosto. O suor escorria da testa. No caminho de volta, Clara caminhava como um fantasma. Carlos, e não é o Manuel, e murmurava ela. Ele é outra pessoa, e está se passando pelo meu professor. A caixinha de lápis de cor ainda estava sobre a mesa, mas ela não teve coragem de voltar para buscar. Quando chegou em casa, Isabela estava limpando o chão. Ué, voltou cedo? Pensei que tivesse achado o estojo. Clara apenas assentiu. Não o achei. A sala estava escura, fiquei com medo. Eu disse para ir com a mamãe. Clara não respondeu. Foi direto para o quarto e fechou a porta. Naquela noite, Clara tirou fotos de tudo o que encontrou com o celular. Salvou em uma pasta separada, com o nome. Não esquecer. Depois escreveu no diário. Ele não é o professor. Ele é Carlos, o irmão gêmeo. Onde está o Manuel verdadeiro? Ele falou com alguém ao telefone. Tatuagem de dragão. Por que estava escrito "A vingança nunca morre"? Estou com medo. Muito medo. Mas preciso guardar essas provas. Caso alguém precise um dia. No dia seguinte, Clara chegou à escola mais cedo do que o normal. Antes mesmo de Helena. Dentro dela restava apenas uma coisa: desconfiança e alerta. Na porta da escola, ela viu a inspetora Marta anotando os nomes dos faltantes. Bom dia, Clara. Hoje chegou cedinho, hein? Disse ela, sorrindo. Clara apenas assentiu. Seus olhos estavam fixos mais adiante, onde o professor Manuel entrava vindo do estacionamento. Ele continuava com aparência impecável. Mesmo sorriso leve, mesmo cumprimento elegante aos outros professores. Ninguém percebia. Só Clara sabia. Sabia com certeza. Na aula de matemática, Clara mantinha o rosto abaixado, fingindo atenção nos exercícios. Quando o professor passava perto, ela sentia claramente o som dos sapatos batendo no chão firme, pesado, decidido. O professor Manuel original sempre caminhava de forma leve, quase sem ruído. Mas aquele homem não era igual. No recreio, Helena se aproximou. Você tá bem hoje? Parece que nem dormiu. Clara olhou para a amiga, prestes a contar, mas desistiu. Ainda não podia. Ninguém acreditaria. Só tô cansada. Fiquei acordada até tarde. Respondeu. Helena sentou ao lado. Se tiver algo te preocupando, pode contar comigo, tá? Clara assentiu levemente. Mas dentro de sua mente, tudo girava: a foto, o RG, a tatuagem. Quem ele era? Onde estava o verdadeiro Manuel? E o que ele queria ali? A menina olhou para o céu cinzento acima do pátio. Um corvo negro pousava num galho distante e soltou um grito áspero. Naquela tarde, Clara escondeu as fotos em um pendrive, que colou na parte de trás do dicionário de português dentro da mochila. Ela tomava cuidado com cada detalhe. Ela sabia, e a partir de agora, não era mais apenas uma aluna. Era uma testemunha. A única pessoa que sabia a verdade. E também, a primeira criança a enfrentar sozinha um segredo sombrio que ninguém imaginava.
Clara já não era mais a garotinha animada que entrava pulando na sala todas as manhãs. Agora, cada passo parecia atravessar um campo minado. Ninguém na sala sabia que, por trás daquele olhar silencioso, havia uma tempestade muda, sufocante e escura. Segunda-feira. São Paulo amanheceu estranhamente fria. Nuvens cinzentas chegaram cedo, como se tivessem roubado o sol. Clara estava em frente ao portão da escola, o coração acelerado ao ver o professor Manuel conversando com a professora Ana perto da biblioteca. Ele sorria, com as mãos nos bolsos, dizendo frases educadas. Mas quando seus olhos passaram por Clara, o sorriso congelou por um segundo. Um brilho cortante, como uma lâmina escondida, surgiu nos olhos dele. Clara desviou o rosto, apressando o passo. Naquele recreio, Clara ficou sozinha no corredor, perto do canteiro ao lado da sala de matemática. O vento frio entrava pelas frestas da roupa, fazendo-a estremecer. Helena estava ocupada com um grupo preparando uma apresentação, e Clara não ousava ir até a biblioteca, onde o professor ficava. O pátio estava lotado. Um vulto de branco apareceu atrás dela. Clara. A menina se virou. O professor Manuel estava ali, de braços cruzados, o olhar frio, sem traço de bondade. Podemos conversar a sós um instante? Clara não respondeu. Percebi que você anda muito curiosa. Ele se inclinou, sussurrando perto de seu ouvido. Curiosidade demais faz tropeçar. Especialmente quem anda por aí sozinha. Um arrepio percorreu toda a coluna de Clara. Ele sorriu e se afastou, deixando a menina paralisada como sob um feitiço. Sua mão tremia tanto que teve que se apoiar na borda do canteiro para não cair. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, os olhos abertos. A luz fraca do abajur alaranjado não bastava para afastar os arrepios que rastejavam em sua mente. Quase à meia-noite, Isabela acordou com um ruído. Abriu a porta do quarto da filha e viu Clara parada no meio do cômodo, os olhos abertos, o rosto vazio. Clara. A menina não respondeu. Apenas ficou ali, as mãos apertando o pijama. Você tá sonâmbula? Clara. Isabela se aproximou, tocando levemente a filha. Clara piscou. Mãe? Faz quanto tempo que você tá aí parada? Clara parecia confusa. Eu não sei. Nos dias seguintes, os episódios de sonambulismo se tornaram frequentes. Houve uma noite em que Isabela a encontrou sentada no banheiro, com a porta trancada, os olhos vermelhos. O que você tá fazendo aí dentro? Perguntou a mãe, com a voz trêmula. Eu ouço passos, alguém vem andando, mas nunca entra. Sussurrou Clara, ainda segurando com força a maçaneta. Ela já não tinha coragem de ir ao banheiro sozinha na escola. Uma vez, ficou uma aula inteira sem ir porque ninguém quis acompanhá-la. Helena começou a se preocupar. Helena, Clara disse baixinho, ou se algum dia eu desaparecer, procura dentro do dicionário de português da minha mochila, tá? Helena ficou paralisada. O que você tá dizendo, Clara? Não é estranho. Promete pra mim. Tá. Eu prometo. Na sala de aula, Clara se fechava cada vez mais. Não participava, não brincava. Seu olhar ficava baixo, sua voz virava sussurro. A professora de artes, Dona Letícia, que costumava chamá-la de o raio de sol da turma, procurou Isabela. Dona Isabela, a Clara, aconteceu alguma coisa com ela? Ela não parece mais a mesma. Isabela suspirou. Eu também não sei. Ela não quer falar. Meu marido acha que é estresse com os estudos. Já pensou em levá-la a um psicólogo? Estou considerando. Num certo dia, Clara ficou na sala para almoçar, porque não queria descer até a cantina. Sentou-se num canto da mesa, mastigando um sanduíche frio. O vento fazia a janela bater suavemente. De repente, a porta se abriu. Clara. Era ele. Tenho notado que você costuma ficar aqui sozinha. Clara permaneceu em silêncio.
Ele se aproximou e sentou-se ao lado da mesa. Não quer almoçar com seus colegas? Ou você está com medo de alguma coisa? Clara o encarou. Pela primeira vez em dias, seus olhos refletiam resistência. Pare de fingir. Ele sorriu de canto. Fingir o quê? Você não é o professor Manuel. Ele riu, mas não havia humor no riso. Do que você está falando, Clara? Você é o Carlos, irmão gêmeo do professor. E está sendo procurado pela polícia. Clara disse devagar, com as mãos trêmulas, mas mantendo firme a voz. Ele se inclinou mais perto e sussurrou. Garotinha, você se acha esperta, né? Acha que alguém vai acreditar em você? Seus pais? A direção? Todos confiam no professor Manuel. E você só é uma menininha com imaginação fértil. Se você abrir a boca, pode ser que alguém não volte mais para casa. Clara ficou paralisada. Naquela noite, ela quase não jantou. Sentou-se à mesa, olhando para o prato frio. Come, filha. Mamãe fez sua sopa favorita. Disse Isabela, carinhosa. Não tô com fome, respondeu Clara, os olhos vermelhos. Luiz bateu a colher na mesa. De novo. Não come, não fala, não dorme. Isabela, precisamos fazer alguma coisa. Isso não é normal. Chega, Luiz. Ela é sua filha. Isabela retrucou. Clara se levantou. Com licença. Foi para o quarto, fechou a porta e escreveu no diário. Ele me ameaçou. Ele sabe que eu sei. Não posso contar para ninguém. Ele vai machucar meus pais. Ele não é uma pessoa normal. Se eu desaparecer, por favor acreditem em mim. Tudo começou com a tatuagem do dragão negro. Isabela começou a suspeitar que havia algo mais sério. Ligou para o antigo professor de Clara, o Sr. Antônio, agora aposentado, e perguntou sobre a relação entre Luiz e Manuel. Luiz e Manuel estudaram juntos na faculdade. Mas ouvi dizer que Manuel tinha um irmão gêmeo chamado Carlos. Os dois brigaram feio por dinheiro quando eram jovens. Desde então, nunca mais se falaram. Carlos? Aquele cara tinha problemas. Já foi preso uma vez por fraude financeira. Isabela sentiu um calafrio. Você tem foto do Carlos? Não. Mas dizem que ele é idêntico ao Manuel. Difícil diferenciar, a não ser que você conviva com eles. Isabela desligou e ficou imóvel por um longo tempo. Olhou na direção do quarto de Clara. O instinto de mãe começava a gritar. Enquanto isso, Clara escorregava cada vez mais para um estado entre sonho e realidade. Murmurava sozinha com frequência. Um dia, ficou sentada diante do espelho, conversando com o próprio reflexo. Não tenha medo, você precisa guardar o segredo, só você sabe, não deixe ele perceber o medo. Isabela ouviu tudo do lado de fora da porta, sem coragem de entrar. O medo dentro dela já não era mais um pressentimento. Era como rachadura no vidro, e quanto mais se olhava, mais fundo parecia. Numa manhã, Clara entrou na sala de aula e viu sua caixinha de lápis de cor sobre a mesa, colocada cuidadosamente. Ela parou. A caixinha estava desaparecida desde o dia em que foi buscar os documentos. Havia um bilhetinho colado por cima. Devolvo a você o que mais ama. Porque eu também guardo o que é mais precioso para mim. Ao ler aquilo, Clara ficou gelada. Suas mãos tremiam. Olhou para fora da sala e o viu no fim do corredor, encarando-a com um sorriso torto. Clara não aguentava mais. Cada dia de aula era como entrar em um labirinto escuro, onde cada olhar, cada passo, cada palavra podia ser uma armadilha. Sentia-se como um ratinho encurralado, sem saída. Naquela noite, depois do jantar, Clara decidiu contar tudo. Entrou na sala, segurando seu diário azul claro, os olhos vermelhos, a voz quase um sussurro. Mãe. Pai. Eu tenho algo para dizer.
Luiz levantou os olhos do jornal, Isabela dobrava roupas. Ambos pararam quando ouviram o tom trêmulo da filha. Você não tá bem, né? Isabela perguntou, preocupada. Clara assentiu. Então, pela primeira vez em dias, olhou nos olhos dos pais. Eu não quero mais esconder. Eu acho, não, eu sei que o professor Manuel não é o professor Manuel. O silêncio caiu sobre a sala. O tic-tac do relógio na parede soava alto. Luiz abaixou o jornal. O que você disse? Ele é outra pessoa. É o irmão gêmeo do professor. O nome dele é Carlos. Eu vi a tatuagem nas costas dele. Um dragão negro. E uma frase em português. Clara interrompeu Isabela, espantada. O do que você tá falando? Eu não tô inventando. Eu vi. E eu achei fotos, um RG falso. Eu tirei foto de tudo no meu celular. Luiz se levantou, com o rosto tenso. Clara, o que você pensa que está fazendo? Tá acusando um adulto, um professor, amigo do seu pai? Eu não tô acusando à toa. Eu tô dizendo a verdade. Ele não é o professor. Clara chorava. Isabela se aproximou, pegou a mão da filha. Calma, Clara. Fala devagar. Você disse ele? Quem é ele? Carlos. O irmão gêmeo. Eu li no verso da foto. Dizia que ele estava se passando pelo Manuel. Que era procurado pela polícia. Eu vi tudo. Luiz gritou, e chega. Você tá lendo muito livro de detetive e começou a delirar? Sabe o que tá fazendo? Tá acusando uma pessoa inocente. Mas ele me ameaçou. Eu tô com medo. Clara gritou. Isabela olhou para o marido, tentando manter a calma. Luiz, espera. Deixa eu falar com ela. Clara, pega o celular. Mostra as fotos pra mamãe. Mostra tudo o que você tirou. Clara assentiu com força, correu até o quarto, abriu a mochila, pegou o celular. Tela preta. Sem bateria. O coração apertou. Ela ligou o carregador, esperou, a tela piscou, e apareceu uma mensagem. Nenhuma imagem encontrada. Pasta vazia. Não pode ser, sussurrou. Procurou em todas as pastas, lixo, arquivos temporários, tudo vazio. As fotos sumiram. Como se alguém tivesse apagado tudo. Ela correu de volta à sala. Eu não sei o que aconteceu, as fotos sumiram, mas elas estavam lá. Eu juro. Luiz explodiu, e chega. Você quer me envergonhar diante de um amigo? Sabe o que pode acontecer? Se ele resolver processar por difamação? Luiz. Isabela interveio. Ela tá em pânico. Você não percebe? Clara ficou parada. Os olhos embaçados. Ninguém acredita em mim. Você tá vivendo em um mundo de fantasia. Acho que o melhor é descansar. Isabela tentou consolar, mas sua voz tremia. Se ninguém acredita em mim, então eu não falo mais nada. Murmurou Clara, correndo para o quarto e batendo a porta. O som da fechadura se fez ouvir. Isabela correu, mas era tarde. No quarto pequeno, Clara debruçou-se sobre a mesa. Chorava em silêncio. Puxou o diário e escreveu com caneta azul, pressionando tanto que rasgava o papel. Ninguém acredita em mim. Ninguém quer ouvir. Meu pai briga comigo, minha mãe acha que estou sonhando acordada. Mas se eu não registrar a verdade, ninguém mais vai saber. Se algo acontecer comigo, procurem na minha gaveta. Eu escondi a cópia da foto e um trecho de gravação no pendrive preto, colado atrás do dicionário de português na minha mochila. Por favor, acreditem em mim. Eu não estou louca. Ele realmente existe. Isabela estava parada diante da porta do quarto, abraçando o próprio peito. Ela ouvia os soluços abafados da filha através da fresta, e seu coração se partia.
Um pressentimento estranho invadiu seu corpo. Clara não estava inventando. Clara sabia de algo que ainda não conseguia contar por completo. Luiz ainda estava na sala, resmungando. Ela precisa ser educada de novo. Isso não pode ficar assim, inventando essas coisas. Naquela noite, Clara não jantou. Ficou deitada, coberta até a cabeça, os olhos abertos no escuro. Na mente dela, ecoava a voz dele. Mais uma palavra e seus pais podem não voltar para casa em segurança. Ela sabia. Ele sabia que ela sabia. Ela não tinha medo por si mesma, tinha medo pelo que poderia acontecer com quem amava. No dia seguinte, Clara ainda foi para a escola. Mas não olhou para ninguém, não disse uma palavra. Segurava a mochila como se fosse a última coisa segura que lhe restava. Na sala, Helena entregou a Clara um papelzinho. Você ainda tem aquilo que me contou ontem? Eu tô preocupada de verdade com você. Clara respondeu com um olhar vazio. No recreio, quando Helena foi ao banheiro, ela foi interceptada na escada. Era ele. Carlos. Sua amiga te contou alguma coisa? Ele perguntou, com um sorriso leve nos lábios. Helena balançou a cabeça, assustada. Não se preocupe. Só estou perguntando. Percebi que Clara anda conversando bastante com você. A voz dele era sutil, quase escorregadia como uma serpente. Helena engoliu seco. Eu não sei de nada. Ele assentiu. Ótimo. Não deixe a curiosidade te meter em problemas. Clara às vezes tem uma imaginação muito fértil. Você sabe disso, não é? Helena balançou a cabeça repetidamente. Ele se afastou. Helena ficou parada, congelada, por alguns minutos, depois correu até o banheiro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia trancar a porta. No fim do dia, Clara voltou para casa mais cedo do que o normal. Isabela perguntou. Por que não ficou brincando com os colegas? Quis voltar logo. Você ainda tá chateada com a gente? Clara não respondeu. Subiu para o quarto, abriu a mochila e conferiu o pendrive escondido atrás do dicionário. Ainda estava lá. O papelzinho com a anotação do esconderijo também estava bem colado com fita dupla face. Clara tinha aprendido a ser cuidadosa como gente grande. Naquela noite, Isabela entrou no quarto de Clara em silêncio, quando a menina já dormia. Ela olhou para o rosto da filha tão jovem, mas agora tão abatido. Acariciou seus cabelos e sentiu que eles tremiam. Na mente dela, a frase de mais cedo ecoava. Se algo acontecer comigo, procurem na minha gaveta. Isabela abriu a gaveta. Um caderninho caiu. Na primeira página, havia o desenho de um dragão negro, com olhos em chamas. Abaixo da imagem, uma frase. A vingança nunca morre. Isabela congelou. Na manhã de terça-feira, chovia forte desde antes do amanhecer. A escola estava encharcada, os corredores escorregadios, as luzes amareladas refletiam nas poças d'água como espelhos deformados. Clara sentava-se na sala, a cabeça baixa, os olhos fixos no caderno de matemática amassado. A última aula terminou com o som do sinal prolongado. Os alunos saíram em bando pelo corredor. Helena acenou. Clara. Quer vir comigo? Minha mãe tá de carro. Clara ia acenar de volta quando. Clara, fica mais um pouquinho. A voz de Manuel, ou melhor, de Carlos, soou leve como uma pena, mas fez a espinha dela gelar. Helena virou-se, surpresa. O senhor precisa de alguma coisa? Carlos sorriu para Helena. Nada sério. É que a Clara não entregou a lição de casa ontem, preciso revisar com ela. Pode ir na frente. Clara olhou para Helena com olhos de súplica. Mas Helena hesitou só alguns segundos antes de acenar e se afastar. Tá, a gente se fala amanhã. A porta da sala se fechou. A chuva lá fora continuava. O vento soprava pelas frestas da janela. Carlos se aproximou e trancou a porta.
O som seco da fechadura ecoou pela sala. Clara se assustou. Garotinha esperta demais, e ele disse, agora com a voz totalmente diferente da do início do dia. Eu te avisei, não avisei? Curiosidade em excesso nunca termina bem. Clara apertou a alça da mochila, imóvel. Ele se aproximou, abaixando o rosto até ficar na altura do dela, com os olhos frios como gelo. O que você acha que vai conseguir com aquelas fotos? Acha mesmo que a polícia vai acreditar numa menina de 9 anos? Clara cerrava os lábios. As lágrimas brotavam nos cantos dos olhos. Carlos puxou de repente o caderno das mãos dela, fingindo folhear. Nada. Vazio. Igual a você, se não tomar cuidado. Ele jogou o caderno de volta na mesa. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, Clara. Mas você me obriga. Ele sorriu. Um sorriso perigoso. Clara se levantou bruscamente e correu até a porta da sala. Mas ela estava trancada. Ele virou-se devagar, abotoando calmamente a camisa. Vai fugir para onde, Clara? Você não é o professor Manuel. Disse Clara, a voz trêmula, mas firme. Eu vou contar para todo mundo. Eu tenho cópias das fotos, tenho provas. Carlos se aproximou, sua sombra caindo sobre ela. Então, pense bem nos seus pais antes. Um acidente de trânsito é fácil de organizar. Um desaparecimento nem precisa de testemunhas. Clara regalou os olhos, os lábios tremendo. Em meio ao pânico, ela correu até a janela da sala, tentou abri-la para fugir. Mas a chuva era forte demais, o vidro escorregadio, o chão gelado. Ela escorregou e caiu, batendo o joelho com força no canto da parede. Ela gritou de dor. Uma tontura a invadiu. Sua roupa estava suja de barro e sangue. Passos se aproximaram. Não eram de Carlos. Era a professora Ana. Clara. Meu Deus! O que aconteceu com você? Ela se abaixou para ajudá-la. Seu joelho tá sangrando. Você bateu a cabeça? Clara não conseguiu falar. Apenas balançou a cabeça, pálida. Carlos desceu as escadas logo depois, com uma expressão preocupada. Ouviu o barulho. Clara escorregou. Ainda bem que não foi grave. Ana se levantou. Por que vocês ainda estavam na sala? A turma do 4E já foi embora há tempo. Ela não entregou a tarefa. Respondeu Carlos, rápido. Clara olhou para Ana, os lábios se entreabriram para dizer algo. Mas o olhar de Carlos a silenciou. Ele inclinou levemente a cabeça, como quem dizia. Você sabe o que acontece se falar. Clara ficou quieta. Naquela tarde, Isabela foi buscar a filha e ouviu Ana contar sobre a queda. Ela escorregou. Acho que foi por causa da chuva. Mas Clara não disse uma palavra. Me olhou como se pedisse ajuda. Isabela agradeceu, aflita, e levou Clara à enfermaria para limpar o ferimento. No carro, Clara permaneceu em silêncio. Isabela perguntou. Você caiu mesmo? Ou alguém fez alguma coisa com você? Clara balançou a cabeça. Mas Isabela viu nos olhos da filha o medo escondido. No jantar, Clara não tocou na comida. Ficou imóvel, os olhos vazios. Luiz resmungou. Lá vamos nós de novo. Ela vai fazer greve de fome agora, é isso? Isabela não disse nada. Mas algo dentro dela quebrou. Naquela noite, Clara saiu do quarto às escondidas. Abriu o armário, pegou uma caixa antiga de brinquedos e tirou um celular Nokia velho, usado antes só para ouvir música. Conectou o pendrive e abriu a gravação de voz feita na sala de aula à ameaça de Carlos contra os pais dela. A voz dele soou claramente. Mais uma palavra e seus pais talvez não voltem mais para casa em segurança. Clara salvou o arquivo de áudio no aparelho e escondeu o celular dentro da barra do casaco. Com cuidado, como se aquilo fosse a última coisa que a mantinha viva. No dia seguinte,
Clara foi à escola como de costume. Mas não se sentou. Ficou parada no fundo da sala, encarando Carlos. Ele estacou ao ver o olhar dela. Frio. Firme. Já não era mais o olhar de uma criança assustada. Ela não disse nada. Apenas sorriu de canto e se virou. Helena observou e murmurou para a colega ao lado. A Clara não é mais a mesma Clara. Em casa, Isabela já não conseguia dormir. Passava as noites revirando cadernos, estojos, qualquer coisa de Clara, procurando por pistas. Naquela noite, encontrou no fundo do armário um bloco de desenhos. Na primeira folha, havia uma imagem. Um homem com uma máscara no rosto, em cima de um palco. Aos seus pés, outro homem amarrado, com a boca tapada. O rosto era idêntico ao do primeiro. O coração de Isabela pareceu ser esmagado por dentro. Na escola, Clara era agora uma sombra silenciosa. Ia e voltava sozinha, sem trocar palavra com ninguém. Mas ela estava se preparando. Um dia, em algum momento, ela tomaria a dianteira. Antes que ele fizesse algo ainda pior. Mas o medo permanecia. Enraizado. Cada passo no corredor, cada olhar por cima do ombro, cada toque do sinal de aula fazia o corpo dela se sobressaltar. Carlos ainda rondava. Continuava com seu sorriso gentil. Suas frases educadas. Ninguém sabia o que ele estava planejando. E Clara sabia, sozinha. Na próxima vez, não seria só ameaça. A chuva não parava desde o dia em que Clara caiu na escada. São Paulo estava encharcada, como se o céu chorasse por tudo aquilo que ninguém tinha coragem de dizer. Na casinha da rua Domingos de Moraes, Clara sentava em silêncio perto da janela, o olhar perdido seguindo as gotas de chuva que batiam no vidro como se estivessem pedindo ajuda. Amanhã você volta para a escola, disse Isabela da sala. Clara não respondeu. Você não pode se esconder para sempre. Quanto mais fizer isso, mais fraca vai ficar. A voz de Luiz, ríspida, se impôs. Clara apertou a barra da saia. Ela já havia pedido, chorado, contado a verdade. E em troca, recebeu dúvidas, broncas, e uma indiferença que quebrava seu coração em pedaços. Eu não quero ir. Murmurou, por fim. Não tem essa de querer ou não. Escola não é lugar para fazer drama. Luiz respondeu, como se decretasse uma ordem. Isabela suspirou. Filha, se estiver mesmo acontecendo alguma coisa, a mamãe promete investigar. Mas você precisa tentar, Clara. A menina não disse nada. Sabia que, por mais que repetisse, ninguém acreditaria. Ninguém. Na manhã seguinte, o céu continuava acinzentado. Clara vestiu o uniforme, colocou a mochila, parecia um corpo sem alma. Não olhou para ninguém no café. Ao sair de casa, Isabela colocou a mão no ombro da filha. Força, minha filha. Vai ficar tudo bem. Clara não respondeu. Apenas olhou para a mãe uma última vez, com um olhar que dizia: eu já não tenho mais nada a perder. Na escola, a sala do quarto ano estava tomada por um clima estranho. Carlos, sob a identidade do professor Manuel, começava a controlar a turma de forma rígida. Todos tinham que entregar os cadernos antes das aulas. O recreio tinha que ser pontual. Ninguém podia conversar em grupos com mais de 3 colegas. As crianças não entendiam, achavam que o professor só estava mais sério por causa das provas. Mas Clara entendia. Ele estava dominando. Isolando. Principalmente ela. Helena tentou se aproximar várias vezes, mas era chamada ao quadro de surpresa. Outras 2 alunas que sentavam com Clara foram trocadas de lugar. Nos recreios, Clara ficava sozinha. O pátio era cheio de risos, mas ela parecia viver fora do mundo. Cada passo seu era um peso, como se afundasse num lago silencioso. Clara começou a escrever nas paredes do banheiro feminino do 2º andar, o mais afastado. Com um lápis de cor vermelho, escreveu devagar, linha por linha. Alguém, por favor, acredita em mim.
Só uma pessoa. Eu não sou louca. Só estou com medo. Muito medo. Ao terminar a última linha, seus olhos ardiam. Naquela noite, Clara abriu os cadernos sobre a mesa. Não para estudar, mas para se preparar para ir embora. Escreveu uma carta curta, dobrou em 4 partes e escondeu dentro do livro de literatura infantil o mesmo que o verdadeiro professor Manuel tinha emprestado à turma, para leitura rotativa. Se alguém encontrar esta carta, por favor, não fique bravo comigo. Eu não quero ir embora. Mas não aguento mais. Eu tentei contar, mas ninguém ouviu. Eu amo minha mãe, amo meu pai. Mas eu tenho medo do que o Carlos pode fazer. Ele não é o professor. Por favor, não deixem ele continuar dando aula. Eu não quero deixar ninguém triste. Mas eu preciso desaparecer. Pelo menos até alguém acreditar em mim. Clara. A carta era escrita com caneta azul, os traços trêmulos. Mas a última frase ela escreveu em letras fortes. Ele tem essa tatuagem. Clara escondeu a carta no livro, guardou na mochila, sob os cadernos e estojo. Ela não pretendia tirar a própria vida. Não. Clara só queria sumir. Fugir daquela escola. Fugir daquele homem com rosto de professor. Pelo menos até que alguém finalmente a escutasse. Na manhã de sexta-feira, o céu, surpreendentemente, estava claro. Depois de tantos dias de chuva, o sol tímido iluminava o pátio com um brilho estranho. Mas para Clara, a luz não trazia nenhum alívio. Entrou na sala, cabeça baixa. Sentia-se vazia por dentro. Carlos já estava lá. Limpava o quadro, com uma voz animada. Bom dia, meus pequenos. A turma respondeu em coro, sem muita empolgação. O clima havia mudado. As crianças não sabiam o motivo, mas algo lhes dizia que aquele professor já não era o mesmo. Clara se sentou. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro dela e se inclinou, sussurrando. Esse fim de semana vai ter reforço escolar, lembra? Eu vou na sua casa. Vamos estudar juntinhos. Clara estremeceu. Seus pais já concordaram. Disseram que você está com dificuldade em matemática. Que sorte, não é? Ela não respondeu. Helena. Ele chamou. Você lembra da Clara dizer que queria reforço em matemática, né? Helena hesitou. Não, senhor, nunca ouvi ela dizer isso. Ele sorriu levemente. Talvez eu tenha me confundido. A sala ficou em silêncio absoluto. No recreio, Clara se escondeu na biblioteca. Sentou entre 2 estantes antigas. Ali, sentia-se um pouco mais segura onde a luz era suave e o cheiro de papel velho abafava o cheiro do medo. A professora Ana passou, sorrindo. Clara, sozinha aqui de novo? Ela assentiu. Ana sentou ao lado dela e disse baixinho. Sabe, quando eu tinha sua idade, também achei que o mundo inteiro estava contra mim. Clara levantou o rosto. Se algo estiver te deixando preocupada, lembra que, às vezes, os adultos precisam ser lembrados e a gente precisa ouvir mais as crianças. Clara mordeu os lábios. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Mas apenas assentiu. Não disse nada. No fim do dia, Clara voltou para casa e ficou sozinha no quarto. A luz amarela da luminária desenhava sua sombra trêmula na parede. Ela pegou o celular e abriu a pasta com a gravação. Nada. O arquivo de áudio ameaça de Carlos tinha sumido. Como se ele soubesse de cada passo dela. À noite, ela se sentou na cama, abriu o diário. E escreveu a última frase. Se amanhã eu não estiver mais aqui, procurem no dicionário. Acordem. Ele não é o professor. Eu imploro só uma vez, acreditem em mim. Na manhã de sábado, Clara acordou cedo. A família estava na cozinha preparando o café quando o telefone tocou. Luiz atendeu e disse animado. Ah, Manuel. Oi. Claro, a Clara já tá pronta.
Pode vir. Clara ficou paralisada. Isabela virou-se. Filha, coloque o uniforme limpo, tá bom? O professor vai te ajudar com os estudos pro fim de trimestre. Ela não disse nada. Apenas assentiu, o rosto pálido como papel. Na cabeça dela, uma única palavra ecoava sem parar. Acabou. Sábado de manhã. O primeiro raio de sol após vários dias de chuva se estendia pelo chão, atravessando a janela da sala como um sinal de que algo estava prestes a mudar. Clara estava sentada à mesa de jantar, com as bochechas magras e a mão mexendo o leite já frio. Ela não levantou os olhos quando ouviu a batida na porta. Luiz se levantou. Deve ser o professor Manuel chegando. Isabela colocou um prato de pão sobre a mesa e lançou um olhar preocupado para Clara. A porta se abriu. Não era o Manuel. Era a avó. Bom dia, minha querida. A voz dela soou como um cobertor de lã em manhã de inverno. Clara ergueu a cabeça num rompante. Vovó. Isabela ficou pasma. Mãe? Por que não avisou que vinha? Liguei, mas ninguém atendeu. Estava com saudade da minha netinha. Peguei o ônibus noturno. Não pode, não. Ela sorriu e deu um tapinha no ombro de Luiz. E você, Luiz, ainda toma café amargo como antes? Clara correu para abraçá-la. Ela não chorou, mas seus ombros tremiam visivelmente. A avó a envolveu num abraço e beijou seus cabelos com ternura. O nome dela era Dona Maria, ex-professora do ensino fundamental, agora aposentada. Cabelos brancos, corpo miúdo, mas com um olhar afiado e uma voz sempre firme. Durante o café da manhã, ela fez todo tipo de pergunta. Cada uma parecia casual, mas tinha um propósito oculto. Quando Luiz saiu para atender uma ligação na varanda, ela se inclinou e olhou para Clara. Minha pequena, seus olhos estão me dizendo que você está escondendo alguma coisa. Pode contar para a vovó? Clara abaixou a cabeça e balançou levemente. A avó estendeu a mão e segurou a dela com carinho. Se não consegue falar, escreva para eu ler. Ninguém mais precisa saber. Eu já ensinei centenas de crianças. Sei reconhecer um olhar que está doendo. E o seu está doendo muito. Clara olhou por um longo tempo. Depois se levantou, foi até o quarto e voltou com um maço de papéis, um pendrive pequeno e um diário azul. As duas se sentaram no quarto, com a porta fechada. Dona Maria abriu o diário e leu linha por linha, as sobrancelhas franzindo cada vez mais. Até chegar ao trecho. Se eu desaparecer, procurem na gaveta. Ele é o Carlos, não o professor Manuel. Ela ergueu os olhos, e Carlos? Clara assentiu. É o irmão gêmeo do professor verdadeiro. Ele está se passando por ele. Tem uma tatuagem de dragão preto com a frase "E a vingança nunca morre". A avó conectou o pendrive no notebook que tinha trazido. Havia um arquivo de áudio. Ela deu play. Mais uma palavra, e seus pais talvez não voltem para casa em segurança. A voz masculina era rouca e carregada de ameaça. Dona Maria olhou para Clara. Seu olhar já não era mais afetuoso. Era afiado como uma lâmina. Entendi. Naquela noite, depois que Clara dormiu, ela fez uma ligação. Alô, Rafael? Aqui é a Maria. Lembra da sua professora de matemática de antigamente? A voz do outro lado riu. Como esquecer? Você me fez copiar 100 vezes a fórmula de fração. Pois agora sou eu quem precisa de ajuda. Você ainda trabalha na Polícia Educacional, não é? Ainda assim, estou na equipe de investigações especiais. O que aconteceu, professora? Tem um professor falso. Pode estar ligado a um caso de foragido. Tenho provas. E a aluna dele, minha neta, está com a vida ameaçada. A voz do outro lado ficou séria na hora. Me passe o endereço. Vamos investigar discretamente. Domingo de manhã, um carro cinza estacionou discretamente perto da escola.
Dentro, estavam Rafael e um colega, ambos à paisana. Eles observaram por 3 horas. Assim como Clara dissera, o professor Manuel não voltou para sua casa, mas sim para um apartamento velho nos arredores de Cidade Tiradentes. Naquela tarde, a equipe de investigação invadiu o local secretamente. Lá, encontraram um homem amarrado no quarto, magro, com os cabelos bagunçados e a boca tapada, olhos arregalados de medo. Ele sussurrou: "Sou o Manuel, o verdadeiro." Os policiais o libertaram imediatamente. A digital dele confirmou: era Manuel Gomes, professor primário, desaparecido há mais de 3 semanas. Não conseguiu avisar a ninguém porque foi drogado e mantido em cativeiro pelo próprio irmão gêmeo, Carlos. Segunda-feira de manhã. A escola Monteiro Lobato começava mais uma semana como qualquer outra. Exceto por um detalhe. Na primeira aula, enquanto os alunos do 4º ano se acomodavam, a porta se abriu bruscamente. A diretora Ângela Ribeiro entrou. Atrás dela, 2 homens de terno cinza e uma mulher de cabelos brancos, Dona Maria, que segurava a mão de Clara. Carlos estava escrevendo no quadro. Ao virar, seu rosto empalideceu. "O que está acontecendo?" perguntou, com a voz trêmula. A diretora se aproximou. "Senhor Manuel, ou melhor, Carlos Gomes. O senhor está preso por falsidade ideológica, sequestro e ameaça a menor de idade." A sala inteira ficou em choque. Carlos deu um sorriso sarcástico. "Vocês estão confundindo as pessoas." Um dos agentes respondeu alto. O verdadeiro Manuel Gomes foi resgatado. Impressões digitais confirmadas. Você é Carlos Gomes, procurado desde 2018. Carlos tentou fugir, mas não conseguiu. Os 2 policiais o contiveram, algemaram e o pressionaram contra uma carteira escolar. As crianças gritaram. Helena cobriu o rosto. O professor não era o professor? Clara ficou parada, sem chorar. Apenas observava Carlos sendo levado, com um olhar calmo e estranho. Carlos se virou uma última vez, rosnando. Foi você, sua pirralha." Dona Maria ficou entre ele e a neta, em silêncio. Olhou para ele com o mesmo olhar que já tinha usado com os alunos mais indisciplinados, frio, firme, e profundamente desprezível. A notícia começou a circular ainda naquela tarde. Menina de 9 anos desmascara criminoso foragido disfarçado de professor. Carlos Gomes, foragido há 5 anos por fraudes financeiras, havia sequestrado o próprio irmão para assumir seu lugar como educador primário. Foi desmascarado graças à desconfiança e coragem da aluna Clara Soares, do 4º ano E. Naquela noite, na sala de casa, Clara se sentou entre os pais e a avó. Luiz segurava a cabeça, lágrimas caindo sem parar. "Clara, me perdoa, eu não acreditei em você, eu." Isabela chorava sem parar. A avó apertou forte a mão da neta. "Você fez o que muitos adultos jamais teriam coragem de fazer." Luiz, com a voz entrecortada, murmurou. "Você salvou seu verdadeiro professor e salvou todas as crianças da sua sala." Clara sorriu levemente. Um sorriso tranquilo, sem orgulho e sem mágoa. Era simplesmente luz. A primeira luz real depois de semanas na escuridão. Na manhã seguinte, a escola organizou uma cerimônia especial no pátio principal. A bandeira do Brasil tremulava sob um céu límpido. A diretora Ângela subiu ao palco. "Hoje estamos reunidos para celebrar a coragem de uma aluna pequena em tamanho, mas com um coração maior do que muitos adultos." Aplausos ecoaram por todo o pátio. O nome de Clara foi anunciado. Ela subiu ao palco com um uniforme impecável, os cabelos presos e um olhar brilhante como o céu da primavera. "Helena, lá embaixo", gritou. "Claraia! Você é uma heroína." Outro colega gritou também. "Clara é incrível." A diretora entregou a ela um certificado. Exemplo de coragem é que iluminou a verdade. Luiz chorava. Isabela o abraçava apertado. Dona Maria, mais atrás, enxugava as lágrimas em silêncio. E então, o último a subir no palco.
Mais magro, pálido, mas com o mesmo sorriso caloroso. O verdadeiro professor Manuel. Ele se ajoelhou diante de Clara, colocou a mão sobre o coração. Te devo minha vida inteira. Clara mordeu os lábios e tocou suavemente o ombro do professor. Não disse nada. Mas todos entenderam. A notícia sobre o caso tomou conta dos jornais, das redes sociais e da TV nacional. Em menos de 2 dias, o nome Clara Soares se espalhou como um símbolo inesperado de bravura e vigilância. A emissora TV Globo exibiu um especial. Uma menina de 9 anos, com intuição e firmeza, desmascarou um impostor que fugia da justiça há 5 anos. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer numa sala de aula aparentemente pacífica. A voz do apresentador era serena, enquanto imagens de Clara recebendo o certificado passavam repetidamente seu sorriso tímido, seus olhos límpidos, mesmo depois de ter enfrentado um pesadelo que nenhuma criança deveria conhecer. Carlos Gomes, irmão gêmeo de Manuel Gomes, havia sido preso por fraude financeira, mas fugiu do centro de reabilitação em 2018. Após um período se escondendo pela Europa, ele retornou ao Brasil e começou a seguir silenciosamente seu irmão Manuel, que era professor do ensino fundamental em São Paulo. No mês passado, Carlos dopou e manteve Manuel preso em um apartamento antigo em Cidade Tiradentes. Usando documentos falsos, ele se passou pelo irmão e se infiltrou na escola como forma de esconder sua identidade e colocar em prática um esquema de desvio de dinheiro através de um suposto fundo de apoio à educação. O plano quase foi bem-sucedido, não fosse por uma criança que teve coragem de confiar na própria intuição e persistir em agir, mesmo sendo desacreditada por familiares, amigos e até adultos. Durante o depoimento na delegacia, Clara estava sentada ao lado da avó Maria. O inspetor Rafael disse: Menina, você precisa saber que, graças à sua lucidez, não apenas Manuel foi salvo, mas também outras crianças da turma escaparam de um perigo muito grande. Um sujeito com o histórico de Carlos, fugindo da lei, poderia facilmente se tornar violento se fosse encurralado. Clara assentiu. Ela não queria ser chamada de heroína. Apenas sentia um alívio profundo, como se um peso enorme tivesse finalmente sido retirado do peito. Na escola, Clara foi transferida para a primeira carteira, logo em frente ao quadro. Helena voltou a sentar-se ao lado dela, sussurrando sem parar. Você sabia que agora todo mundo quer ser seu amigo? A diretora quer pendurar sua foto no corredor. Teve gente que escreveu seu nome na parede e postou na internet. Clara riu baixinho. Mas já não ligava tanto para os burburinhos. Para ela, o mais precioso era que Helena ainda estava ao seu lado. E o verdadeiro professor, Manuel, havia voltado. O dia em que Manuel voltou oficialmente à sala de aula foi um momento de euforia para toda a escola. Ele entrou na sala com um semblante magro, mas com olhos vivos. Os alunos aplaudiram com entusiasmo. Helena cochichou. Viu? Todo mundo está feliz com o retorno do professor. Clara permaneceu em silêncio. Quando Manuel olhou para sua mesa, os olhos dos dois se encontraram. Ele sorriu. Há tempos eu não via um olhar tão iluminado em sala de aula. Clara retribuiu o sorriso. Já não havia medo. Nem desconfiança. No meio da aula, Manuel contou uma história. Era uma vez uma garotinha que vivia numa vila cheia de adultos. Um dia, ela descobriu que havia um lobo disfarçado de pastor entre eles. A menina bateu de porta em porta, avisando sobre o perigo. Mas ninguém acreditou. Os adultos achavam que lobos existiam só nos contos de fadas. Até que o lobo mostrou as garras. E então, foi a coragem e a inteligência da menina que revelaram a verdade e salvaram toda a vila. E essa menina, sabem quem é? É a Clara, que está sentada bem aqui. A turma aplaudiu novamente. Helena gritou. É uma história real. Um conto de fadas verdadeiro. Clara ficou vermelha, mas sorriu. Uma semana depois, a escola organizou uma reunião especial com os pais. Pela primeira vez em anos, o pátio foi decorado com uma faixa. Crianças também têm direito de serem ouvidas e acreditadas.
A diretora Ribeiro discursou diante de todos os pais. Costumamos achar que crianças não entendem as coisas, e acabamos ignorando o que dizem. Mas o caso da Clara é a prova mais clara de que, às vezes, são elas que enxergam o que nós, adultos, não vemos. Isabela estava sentada na primeira fila, segurando firme a mão do marido. Luiz estava de cabeça baixa, com os olhos marejados. A diretora convidou Clara e a família ao palco. Luiz pegou o microfone, a voz embargada. Eu cheguei a brigar com minha filha, dizendo que ela estava inventando. Disse que eu era só uma criança. Mas foi justamente ela quem nos deu uma lição de persistência, de não se calar diante do que é errado. Ele se virou para Clara. Me perdoa, filha. O pátio inteiro aplaudiu. Isabela chorava. Clara olhou para o pai e respondeu baixinho. Eu não estou brava com o pai. Nas redes sociais, postagens com a hashtag Clara Valente se espalharam. Um jornal de educação reservou uma página inteira para publicar o diário de Clara, com autorização e com nomes alterados. Milhares de comentários diziam: Sou mãe. A partir de agora, vou ouvir mais meu filho. Clara me devolveu a fé nas crianças pequenas, mas não frágeis. Precisamos ensinar nossos filhos a falar, e a nós mesmos a escutar. No dia da formatura, o céu estava azul, sem nuvens. Os alunos se reuniram no pátio, segurando balões coloridos. Clara usava um vestido branco, com um laço rosa no cabelo. O professor Manuel subiu ao palco, pela última vez naquele ano letivo. Meus alunos, este ano não foi só de matemática, português, ciências. Foi um ano em que aprendemos sobre confiança. Sobre olhar nos olhos de alguém e acreditar que o que ela diz é verdade mesmo que pareça estranho ou inconveniente. Sobre não virar as costas quando um amigo precisa de ajuda. E, acima de tudo, sobre ter coragem de enfrentar o que é errado mesmo que o erro venha vestido de camisa social e com um sorriso conhecido. Ele olhou para Clara. Obrigado, Clara. Por ensinar a mim e a esta escola a lição mais importante de todas. Ao final da cerimônia, quando as pessoas começaram a se dispersar, Clara ficou sob a velha amendoeira do pátio. A avó Maria se aproximou. Minha pequena. Que tal passar as férias lá na roça com a vovó? O jardim está cheio de flores de papel. Clara assentiu. Eu sinto falta do jardim da vovó. E acho que eu preciso descansar um pouco. A avó sorriu. Você fez mais do que muitos adultos. Agora, descansar é merecido. No caminho para casa, Luiz parou o carro em frente a uma pequena livraria. Entrou e comprou um caderno de capa de couro azul. Ao voltar para o carro, entregou o presente a Clara. Continue escrevendo a sua história aqui. Essa história já salvou uma escola inteira. E talvez possa ajudar muita gente ainda. Clara abraçou o caderno e sorriu. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava. Mas naquele dia, sabia que tinha vencido. Não só um homem mau, mas também o silêncio, a dúvida e o medo. Naquela noite, Clara sentou-se à sua escrivaninha. A luz amarela da luminária iluminava seu rostinho sereno. Ela abriu a primeira página do caderno novo e escreveu. O dia em que os adultos começaram a escutar foi o dia em que as crianças realmente começaram a crescer. A história de Clara nos ensina que coragem não tem idade. Mesmo uma criança de 9 anos pode enxergar verdades que os adultos ignoram. A lição mais profunda é: crianças precisam ser ouvidas e acreditadas. Quando os adultos desprezam a intuição dos pequenos, corremos o risco de ignorar sinais de alerta importantes. Clara não apenas salvou seu professor e colegas, mas também lembrou à sociedade que confiança, firmeza e integridade podem transformar tudo até mesmo no meio da escuridão. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.